Pessoal, boa noite. Hoje é dia 27 de abril, vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos falar de primeiro socorro das emergências clínicas. E uma das emergências clínicas é a diabetes descompensada, né? A diabetes, ela é uma doença que acomete muitos jovens, né? Os idosos também. Porém, é mais fácil ser diabético hoje do que há 15, 20 anos atrás, né? Por que eu falo e arremeto porque é mais fácil ser diabético nos dias de hoje? É mais fácil ser diabético nos dias de hoje porque hoje nós temos dietas diet, chocolates diet, tem o açúcar diet, então é muito mais fácil. Já uns 20, 15 anos atrás, era um pouco mais difícil, né? Não se tinha muito desse acervo aí para o diabético, tá? E o que vem a ser, né, diabetes, né? Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina, que é o hormônio que regula aí a glicose no sangue e garante energia do nosso organismo. Então, o órgão que excreta o hormônio insulina é o pâncreas, né? Então, nas células ilhotas de Langerhans, que estão no pâncreas, ela sintetiza o hormônio insulina e também existe um outro hormônio que é chamado de glucagon, né? O glucagon, ele é o antagonista da insulina. Então, a insulina, ela é tão importante para nós que dentro das células, né, além do membrana, núcleo, citoplasma, existe também a mitocôndrias, que é quem faz a respiração intracelular. Então, o ato, né, de eu levar o ar do ambiente externo, aqui e agora, eu puxar o ar para dentro dos meus pulmões, é chamado de mecânica da ventilação. Eu usei um mecanismo, né, os meus pulmões, toda traqueia, toda a cavidade orofaríngea, para trazer e fazer força para puxar esse ar e para dentro dos meus pulmões. A partir do momento, né, que este ar ele adentra os meus pulmões, as células, né, das hemoglobinas, ela é uma célula no sangue que ela tem o privilégio, ela tem a função de ser carregadora de oxigênio. Então, o que ela faz? Ela pega essa molécula de oxigênio, né? Cada hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio e ela vai até as células, ela vai agora com o oxigênio e passa a ser um sangue arterial, porque ela é rica em sangue, em molécula de oxigênio. Ela vai até a célula e aí ela percebe que a célula precisa da molécula de oxigênio para fazer a respiração aeróbica através do ar. O problema é que quando o ar, a molécula de oxigênio, adentra a célula, passa pela membrana, a membrana plasmática, e adentra o citoplasma, ela se liga ao mitocôndrias, né, que está dentro da célula. Mas a mitocôndrias precisa da energia para respirar. E quem é esta energia? É a glicose. Né? A molécula de glicose, né, quimicamente dizendo, ela tem a sua cadeia, que é o C6, H12O6. Então, ela é muito grande a glicose. A glicose não consegue adentrar a célula por uma difusão simples ou uma difusão facilitada, né? Ela precisa de uma porta. Então, aonde é que adentra aí o hormônio insulina? Então, o hormônio insulina, ele é excretado pelo pâncreas, né, pelas células de ilhotas de Langerhans, e aí, quando ela é excretada no sangue, ela se liga à membrana, né, plasmática da célula, e a membrana existe um receptor, que é chamado receptor insulínico. Então, quando a insulina se liga ao receptor insulínico, abre então uma fenda, abre uma porta, que é onde então adentra a glicose, que vem dos nossos alimentos, tudo. E aí a glicose agora dentro da célula permite com que a mitocôndria tenha energia e realize a respiração celular. Então,
O propósito da insulina é também, tá, a trabalhar no nosso organismo, garantindo que a glicose adentre a célula e com isso ocorra a respiração aeróbica. Porque na ausência da insulina, ninguém consegue se ligar ao receptor insulínico, não vai abrir fenda nenhuma, a glicose vai ficar em grande quantidade na corrente sanguínea e não vai ficar na célula. E com isso, o paciente, as células, deixam de fazer a sua respiração aeróbica e passam a fazer uma respiração chamada anaeróbica, que leva a muitos agravos, entre eles nós vamos falar hoje de um muito importante, tá? Deu para entender só essa parte que eu comentei com vocês? Me dê um feedback. Deu sim. Deu sim. Legal, legal. Então, vejam que a insulina, ela é um hormônio, né, que nós precisamos dentro do nosso organismo. E o problema é que a diabetes, ela impede, né, a produção ou a insuficiência da produção. E com isso, a glicose fica no sangue e não entra na célula. Então, é por isso que os pacientes, alguns deles, necessitam de tomar a insulina, tá bom? Então, indo aqui um pouco mais adiante, nós vamos falar dos tipos de diabetes, né? Existem 3 tipos, na verdade, existem 4 tipos de diabetes. O pré-diabético, que nós não vamos falar hoje, mas o pré-diabético, só para sintetizar, é aquela pessoa que colhe-se a glicose na manhã, no jejum, mostra que ele está fugindo, né, da curva natural, da curva normal, aí o médico vem, dá uma chamadinha nele, pede para ele frequentar o serviço de nutrologia, a nutricionista faz uma rotina alimentar para ele, ele segue e pronto. Ele saiu do risco de ter diabetes. Esse é o pré-diabético. Mas existe a diabetes tipo 1, existe a diabetes tipo 2 e também existe a diabetes gestacional. Cada tipo de diabetes, né, ela tem um impacto muito grande, né, na vida do paciente. Então é importante que nós entendamos aí os tipos de diabetes, tá? Porque nós vamos lidar com eles todos os dias, seja de âmbito hospitalar, seja âmbito familiar ou social dos nossos amigos, né, que vamos ter por aí. Então, diabetes tipo 1, que nós vamos comentar deles, né, isso pode cair na prova, tá, gente? Na próxima prova, é aquela que ocorre aí numa faixa etária de 0 anos, né, acabou de nascer, até os seus 35 anos de idade, né? E atinge, portanto, as crianças, os adolescentes e os adultos juvenis. Então, a diabetes tipo 1 acomete as crianças, os jovens, tá? Porque o pâncreas produz pouca quantidade de insulina, ou até nenhuma, no que impossibilita a absorção satisfatória da glicose no organismo. Isso que eu falei anteriormente. Existe perda total capacidade da produção, tá? Pelas células do pâncreas, devido a fatores autoimunes ou até mesmo genéticos por hereditariedade. Manifesta-se de uma forma bem rápida, viu, pessoal? E geralmente com perda de peso, né, em pouquíssimas semanas, vontade de urinar assim constante, tem muita sede e muita fome. Então, esta é uma das características do diabético tipo 1. E quais são os sintomas do diabético tipo 1? Né? Dificuldade em ganhar peso, emagrecimento mesmo com seu apetite aí normal ou até um apetite aumentado. Ele tem muita sede, né? O nome que se dá na área da saúde para quem tem muita sede é polidispepsia, tá? Ele tem muita vontade de beber água. Urina frequentemente e às vezes em muito volume. Com isso ele perde muita água, tá? E conforme ele perde muita água, ele desidrata também. O nome que se dá na área da saúde por urina frequente, né, é chamado de poliúria. Ele vai várias vezes. Poli é tudo aumentado, tá? Poli é várias vezes. Então, poliúria são várias vezes que ele vai ao banheiro e tem grande volume. O organismo, ele é sábio, né? Então, o que ele entende? Que tem pouca insulina,
tem muita glicose na corrente sanguínea e ela precisa ser jogada fora, porque ela também é prejudicial, a glicose em alta quantidade no nosso organismo também é prejudicial. E o que o organismo faz? Então, já que não consegue ligar o hormônio a insulina no receptor insulínico e gastar essa glicose, vamos jogar ela fora. E joga de que maneira? Através da urina, tá? Desinteresse por brincadeiras e pela escola, o aluno não tem mais interesse, tem uma visão embaçada, tá? Às vezes ele tem tontura, isso ainda jovem, isso ainda criança. É aí que desperta o interesse do profissional médico em avaliar, né, a fazer exames para detectar a diabetes, né, no caso da criança ou no jovem. O tratamento baseia-se na realização de um programa alimentar, então ele tem que entrar aí num remodelamento alimentar, em dietas específicas, atividade física regular, somado também à administração de insulina, né? E também fazer o teste de insulina diariamente. Lembrando que nós temos 10 dedos, né, das mãos. Então, quando alguém tem diabetes, o ideal é que não seja o mesmo dedo todos os dias, que faça a troca, né, dos seus dedos, faça um rodízio. Por quê? Essas microfuras, essas microlesões também acaba machucando toda a inervação. E é muito comum vocês ouvirem, né, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, né, que o diabético ele perde a sensibilidade do dedo. Por isso que tem o pé diabético, por exemplo, né, perdeu a sensibilidade, tem uma feridinha e quando vai ver, pronto, tem um dedo todo necrosado, com ferida, e aí vai para amputação. Isso é chamado de neurodesmielinização, tá? Porque aquela glicose elevada na corrente sanguínea, ela adentra nossos vasos, porque elas estão nos nossos vasos, só que na ponta dos dedos, se você apertar, vai ficar vermelho, e se você tirar, vai voltar a coloração, existe microarteríolas. E essa glicose, ela tem um tamanho considerável. Em grande quantidade, e não é absorvível pelas células devido à ausência do hormônio insulina, acaba entupindo aí os vasos. E quando o vaso é entupido, não leva sangue adiante. Não leva sangue adiante, não leva oxigênio. E quem não respira, morre. Então, algumas células de sensibilidades no tato podem estarem aí destruídas, né, no que faz com que o paciente diabético perca aí a sua sensibilidade, tá bom? Então, o diabetes tipo 1 que nós temos aí no desenho, perceba que tem um cansaço fácil, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento, urina de maneira aumentada. Essa figura que está aí, ela reflete o nosso diabético tipo 1. Tá? Já o diabetes tipo 2, não é aqui, peraí, é um pouquinho diferente, né? Porque ela ocorre nos pacientes com uma idade acima de 40 anos. Então, na maioria das vezes, é um paciente de mais idade, maioria das vezes estão em pacientes obesos, né, ou estão sobrepeso aí daquilo que é considerado ideal. Então, a diabetes tipo 2 pode levar até anos, cerca de 5 ou mais anos, sem que o paciente perceba que tem o diabetes, sem que ele manifeste a sintomatologia, tá? Então, portanto, o diagnóstico é um pouco mais difícil. Uma das alterações precoces na diabetes tipo 2 é a perda da capacidade do pâncreas em liberar a insulina em quantidade adequada após uma alimentação. No que faz? Já que a glicose é provinda aí dos alimentos, né, tem todo o seu metabolismo, e o principal estímulo de uma liberação insulina. Então, quando nós nos alimentamos, o nosso corpo já recebe informações, né, do tecido gástrico, que dá informação ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso central pede para que o pâncreas libere insulina. Então, como tem uma deficiência pancreática, né, não consegue essa liberação na sua totalidade. E com isso leva um aumento da glicose após as refeições, tá? E que passa desapercebido em exames até de rotina e só vai se detectar aí na glicose de jejum. Então é por isso que a maioria dos exames de sangue, por exemplo, pede que o paciente esteja em jejum, tá?
Para quê? Para saber se a sua glicose está numa quantidade, num valor não aceitável, não compatível aí com uma normalidade de saúde. No diabético tipo 2, ele tem perca de peso, tem infecções frequentes, ele tem formigamento dos pés. Eu não comentei agora que no diabético tipo 1, a glicose pode entupir as veinhas microarteríolas. Olha lá, pode ter um formigamento nos seus pés. Isso é um sinal da neurodesmielinização. Tem cicatrizes, né, nas feridas, ou seja, uma ferida que não fecha, demora para fechar, tem uma fome exagerada, visão dele fica turva, embaraçada, às vezes enxerga duas coisas, mas é uma só, acaba fazendo uso do óculos. Então, o diabético tipo 2, ele tem que estar ali, ó, diariamente sob vigilância, tá? Acentuada dele, tá? Por quê? Porque senão ele pode aí ter doenças e depois não conseguir mais reverter. Por exemplo, o que nós estamos assistindo hoje, né? Grupo de risco do COVID. Diabetes é um grupo de risco, né? Então, tanto diabetes quanto hipertensão, paciente que já foi infartado. Então, são populações que acaba ficando aí mais doentes. O obeso, por exemplo, ele já tem uma inflamação orgânica por si só pela obesidade, né? Então, tudo bem, gente? Estou indo muito rápido. Não, tranquilo. Porque eu vou, hein? Eu acelero aqui, ligo de primeira e vai embora. Sossegado. Deixa eu só voltar. Bom, tudo bem. Deixa eu só voltar dois, três slides aqui, só para bater uma foto aqui. Tem que mandar as fotos, gente, que a gente dá aula para vocês. Voltando aqui. Voltando então aqui no diabético tipo 2, né? Acomete mais os idosos, né? Então temos que tomar muito cuidado. Quando ele vai secar os seus pés, é importante que ele observe se tem alguma lesão, se tem alguma ferida. Quando o paciente, não sei se alguém já ouviu falar de úlcera varicosa, né? São as feridas de varizes que estouram, são mais lentas o seu tratamento. Por quê? Porque às vezes a diabetes está descompensada. Tá? E de todos. E diabetes gestacional? Diabetes gestacional é aquela da gestação mesmo, que a mulher grávida, ela desenvolve a diabetes. Mas muitas delas, quando ganha o seu nenê tudo, ela volta para o normal, para a sua normalidade, tá? E não permanecem diabéticas. Poucas delas se tornam diabéticas aí para o resto da vida. Então, no processo gestacional, ela tem que fazer curva glicêmica, isso é comum em todas as gestantes, tá? Tem que fazer essa curva glicêmica. Então, fica lá no período de 4 a 6 horas, no local, vai recebendo glicose na veia, vai coletando material sanguíneo, analisa, toma mais suco, toma mais líquido doce, espera 10, 15 minutos, faz coleta de material glicêmico de novo, analisa, e depois de alguns dias mostra se ela desenvolveu ou não a diabetes gestacional. Independente do tipo de diabetes, qual é o maior risco, né, de um diabético, né? O que não pode ter um diabético e acaba tendo? O seu risco maior é ter uma diabetes descompensada. Então, qual é o maior risco do diabético descompensado? O que é o diabético descompensado? O diabético descompensado é aquele que não consegue manter a sua taxa de glicose dentro do desejável, né? Então, tem um risco muito grande. E qual é este risco? É evoluir para um processo chamado de cetoacidose diabética. Tá? E o que vem a ser uma cetoacidose diabética? É um quadro grave de descompensação que ocorre em pacientes diabéticos pela elevação acentuada das taxas de glicose no sangue e a produção em conjunto com os corpos cetônicos, oriundo então do consumo da gordura corporal. Ou seja, o fígado transforma a gordura nos corpos cetônicos, que aí o corpo cetônico é ácido,
altera, então, o pH orgânico do nosso organismo. Esse quadro é sempre, então, pessoal, sempre numa consequência de quantidade suficiente de insulina para a necessidade fisiológica. Então, um episódio, deixa eu ver quem mais está entrando aqui. A Stephanie. Então, voltando aqui, um episódio de cetoacidose diabética pode ser causado pelo uso inadequado também da insulina, seja porque o paciente é diabético, interrompeu, por um ou mais dias sem tomar as injeções de insulina, ou porque aplicou dose pouca, insuficiente no organismo, tá? Algumas condições clínicas, como a presença de infecções, também pode aí tornar insuficiente a dose abundantemente utilizada de insulina. Então, a infecção pode fazer com que o paciente evolua para uma cetoacidose diabética? Ajuda e muito, apesar de ser uma situação muito mais frequente nos pacientes diabéticos tipo 1, inclusive como quadro inaugural do diagnóstico da doença. Então, às vezes, a criança desmaia, tudo, chega no hospital, a gente percebe que há uma alteração aí da taxa de glicose, e aí se evidencia uma infecção, e aí se coletam os exames, que já vamos falar, e dá o diagnóstico de cetoacidose diabética. E aí só descobriu que a criança é diabética por causa deste evento que o paciente apresentou, tá? Pode também ocorrer mais raramente diabético tipo 2, mas de uma forma geral a cetoacidose diabética é um reflexo da falta de insulina no nosso organismo, tá? E a fisiologia, como é que tudo isso ocorre, né? Tudo isso é muito importante, tá, no nosso dia a dia, porque a insulina permite, então, a entrada da glicose nas células, como eu falei lá anteriormente. Mas a sua falta, né, de insulina leva ao acúmulo de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, uma maior eliminação de urina. Lembra que eu comentei que o organismo entende que tem muita açúcar, muita glicose no corpo, as células não estão consumindo, então vamos liberar esse açúcar que é prejudicial à saúde através da urina. Só que o problema é que o excesso da urina leva a um quadro de sede intensa, que é a polidispepsia, e como um mecanismo aí até inteligente do corpo de correção, né? Para quê? Para hidratar o corpo, né, que em muitos casos se instala de forma severa. Aí o problema é que essa desidratação associada à redução do pH, porque corpos cetônicos, ele é ácido, leva o pH mais ácido no sangue, e liberando aí, então, causa um desequilíbrio eletrolítico, que pode levar aí em estado de torpor, de confusão mental. O que é torpor? Mais lento o paciente, né? Pode ficar com confusão mental, em casos graves ele pode entrar até em coma, tá? Então, uma coisa, deixa eu ver se está aqui para vocês, tá. Como é que dá o diagnóstico, como é que percebe o diagnóstico do diabético? Então, por exemplo, tem um aparelhinho de glicosímetro, né, do lado aí, glicemia elevada acima de 400 milímetros decilitros, né? Então, nós entendemos que é uma diabetes alta. Concentração, que tem um potinho de urina ali, ó, concentração de corpos cetônicos na urina. Então, através da urina, o laboratório pega a fita, né, coloca dentro da urina, umedece, mexe um pouquinho e vai ali do ladinho, percebam que tem quadradinhos com cor, e vê qual é a cor que muda essa filipeta, esse teste. E aí vai dar mais aproximado da quantidade de corpos cetônicos. O mesmo exemplo ocorre na glicemia na urina. Conforme eu falei, o organismo libera muito urina, porque tem glicose no sangue, e só que essa urina, quando ela é liberada, ela tem glicose dentro, ela é doce. E aí, dependendo da quantidade de glicose, a fita também altera a cor. E aí nós vamos saber qual é a miligramagem de glicose que está sendo liberada na urina. E o quarto e último para fechar o diagnóstico é coletar o material de gasometria. Quem faz essa coleta ou é o enfermeiro ou é o médico, leva para análise, não demora nem um minuto, e aí mostra se o pH está baixo, né, do ideal. Lembrando que o pH sanguíneo varia de 7,35 até 7,45, tá?
Sinais e sintomas da cetoacidose diabética. Os mais comuns é a desidratação, e com isso aumenta muito a sede e a liberação de urina. O paciente também, gente, pode liberar muita urina e o organismo entender que não está repondo líquido por via oral, né? E aí parar de liberar a urina. O que acontece? Pode levar o paciente a uma insuficiência renal aguda, tá? O paciente pode sentir náusea, pode ter dispneia, ou seja, falta de ar. O hálito dele fica cetônico, é típico, né, do diabético, parece que tem vinagre no seu hálito. Pode ter frequência cardíaca aumentada, pode evoluir com febre, isso se ele é um paciente que evoluiu com uma infecção. Também pode ter uma redução do nível de consciência e pode ficar até grave, que nós chamamos de coma, ele pode desmaiar e não acordar, apesar de ser raro, né? E também pode ter dores abdominais, tá? Isso é muito comum aí também na cetoacidose diabética. O desenho aqui explica um pouco melhor, né? Ó, urina frequente, isso são sintomas, né? Sede ou boca seca, altas taxas de glicose no sangue, alto níveis de cetonúria na urina, e em seguida aparecem esses outros sintomas, que é cansaço, náusea e vômito, pele seca, confusão mental, hálito cetônico, dificuldade aí, de praticar exercício, parar aí, ter uma dificuldade respiratória. Então, isso é muito comum no diabético, tá? Também pode desenvolver sintomas tardios. Então, eu coloquei essa imagem para você ver o que pode mostrar no início, o que pode mostrar na parte tardia. Isso é só uma figura. E como é que é o tratamento dessa cetoacidose diabética, né? Sendo que numa emergência clínica, quem é diabético precisa de uma ação imediata. Por quê? Porque o maior risco do diabético é evoluir para a cetoacidose diabética e evoluir com um quadro de coma. E aí se torna cada vez um paciente mais grave, né? Apesar que há muito tempo, gente, há muito tempo que eu não ouço ninguém morreu de diabetes. Morre secundária diabetes, né? Por exemplo, tem Covid, tem diabetes, morreu do Covid. Mas a diabetes foi um fator que predispôs aí uma insuficiência renal, um coma e aí por diante. O tratamento, primeira coisa, uma avaliação do profissional médico, então tem que ser orientado por um profissional médico. Reposição de líquidos, né, porque está muito desidratado, então uma soroterapia de urgência, então o médico vai prescrever soro para tomar dentro do hospital. Uso de insulinas em pequenas doses e repetidas, então nós no hospital administramos pequenas doses a cada tempo que o médico prescreve, a gente vai aferindo, vai verificando a sua taxa de glicose, se ela está melhor ou pior, através do exame do diabetes mesmo, tá? Aquela fitinha com um furinho no dedo. E também controlar as taxas de eletrólitos, sódio, potássio, ureia, creatinina, como é que está isso dentro do corpo desse paciente, tanto na parte eletrólita ou também na parte de catabólicos, que é a ureia e creatinina, para evidenciar se ele tem uma infecção renal, né, ou não, e identificar também o tratamento que desencadeou uma infecção. Então é muito comum, por exemplo, chegou uma cetoacidose diabética, verificar raio-x, ultrassom de vias urinárias, ultrassom de rim, fazer uma tomografia, coletar material de sangue para análise para ver se tem infecção. Então, um dos valores que podem estar aumentados no exame de sangue são os leucócitos. Então, os leucócitos, quando estão aumentados, isso aí evidencia um processo infeccioso, e aí evoluir com o tratamento, tá? Que é através do antibiótico terapia, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem. Tranquilo? Gente, Dia Mundial da Diabetes. Quando é? 14 de novembro, tá? Então, esse símbolo redondo azul aí, ó, parecendo um anel, é o símbolo do diabético, tá? Então,
sua saúde, às vezes, está na ponta dos dedos. Existem muitos serviços, né, especialmente, vou falar da área da enfermagem, colégios técnicos ou faculdades, que fazem muita atividade em supermercado. Agora não tanto, né, gente, porque por causa do Covid não permite. Mas dia da enfermagem, dia do diabético, faz muitas campanhas, né? Qual é a intenção dessa campanha? Fazer testes? Também, mas identificar na população se ela está evoluindo com diabetes ou ela não tem diabetes. Então, pegue-se ali uma porcentagem, por exemplo, 1.000 testes, quantos desses apresentaram um nível glicêmico acima do esperado e quantos não apresentaram acima do esperado. E esses que apresentaram acima do esperado já eram diabéticos? Não. E dali já sai um encaminhamento ali para uma UBS para ser avaliado pelo médico, aí realmente fazer a coleta da curva glicêmica, do teste glicêmico no jejum, para saber se o paciente evoluiu ou não com uma diabetes, tá? Se eu perguntasse na prova para vocês, né, dentro do processo do diabético, é sabido que existe diabético, a pré-diabetes, o diabético tipo 1, diabético tipo 2, diabetes gestacional. Frente a tudo isso, qual é o maior risco de danos graves para o diabético? Letra A, infartar o coração. Letra B, acidente vascular cefálico. Letra C, cetoacidose diabética. Letra D, nenhuma das alternativas. Qual é a resposta correta? César? César. Professor, eu não escutei a primeira opção. Primeira opção, infarto agudo do miocárdio. Segunda opção, acidente vascular cerebral. Terceira opção, cetoacidose diabética. Quarta opção, nenhuma das alternativas. Qual é o maior risco do diabético evoluir para? Então eu não escutei o final da pergunta, na verdade. Isso mesmo, César, cetoacidose diabética. Parabéns, foi certinho. Então, brincando, viu, César? O maior risco para o diabético, né, é a cetoacidose diabética. Mas o diabético pode infartar o coração? Pode também. O diabético pode ter um acidente vascular encefálico? Pode também. Também é uma das complicações. Mas frente ao quadro clínico, o que se espera de um diabético é evoluir para uma cetoacidose diabética, tá? Dúvidas sobre essa emergência clínica? Não. Não. Lembrando que quando a gente fala de pronto-socorro, né, a gente não pensa só em trauma, tá, gente? Nós vamos falar de infarto agudo, nós vamos falar do acidente vascular encefálico, nós vamos falar da hipertensão, porque também é uma urgência, né? Porque se não for atendido de maneira aguda, se não for atendido de maneira imediata, pode causar óbito. Da mesma maneira que aquele que sofreu um atropelamento, aquele que caiu de moto, aquele que bateu o carro, tá? Então, quando se fala em pronto-socorro, a gente engloba tudo, e também no atendimento em parada cardiorrespiratória. Tudo isso nós vamos ver até o final desse semestre, tá? Beleza. Alguma dúvida, gente? Eu gostaria de fazer com vocês agora a revisão da prova. Pode ser? Pode? Pode sim. Vamos lá, vamos fazer as vistas de prova. Deixa eu abrir a prova de vocês aqui, ó. É engraçado que este mecanismo de prova, eu adorei, para te falar a verdade. Além de ele dar o nome de vocês, anota tudo, ele mostra quais foram as respostas que, numa maneira geral, a quantidade que entendeu a pergunta, a quantidade que não entendeu a pergunta, né? Tinha uma pergunta na prova que eu vou lê-la, tá? Após o atendimento ao paciente vítima de trauma, há necessidade de utilização do protocolo de imobilização e transportá-lo, com cuidado através da prancha, a fim de evitar futuras lesões. Utilizando manobras e técnicas adequadas. Pergunta: quais manobras devem ser utilizadas para realizar o pranchamento? Rolamento 90 graus, rolamento 180 graus, cavaleira ou todas as alternativas? Todas as alternativas.
Todas as alternativas. Porque se na pergunta eu colocasse que a vítima estava de decúbito dorsal horizontal, ou seja, de barriga para cima, eu iria utilizar só o rolamento 90 graus. Se a vítima tivesse de bruço, eu iria utilizar rolamento 180 graus. Se a vítima estivesse em um local, espaço confinado, ou dentro do veículo, e iria explodir, eu iria utilizar a cavaleira. Então, como eu não mencionei, todas as alternativas. A maioria foi bem, viu? Alguma dúvida dessa questão, pessoal? Essa aí tá... Posso pular, né? Pode. O atendimento pré-hospitalar é destinado à vítima de traumas, violência urbana, mal súbito, distúrbios psiquiátricos. Visa estabelecer o paciente de forma, visa estabilizar o paciente de forma eficaz, rápida e com uma equipe preparada para atuar em qualquer ambiente e remover o paciente para uma unidade hospitalar. Pergunta-se, olha, e essa aqui eu fico triste, porque eu falei 1000 vezes, hein? Qual é o objetivo do atendimento pré-hospitalar? Não causar um novo dano além daquele que já existe. Uma parte foi boa, outra parte não foi tão boa, né, na resposta. Mas este é o nosso objetivo, né? Vamos imaginar que alguém esteja caído de moto. Eu posso colocá-lo num carro e sair correndo? Não. Tem que aguardar o socorro. Porque se eu pegar ele no colo e levar, pode ser que eu cause um novo dano. Ou seja, pode ser que a medula espinhal dele, ela se rompa. E aí ele fica tetraplégico, tá? Uma outra pergunta aqui também, ó. Qual afirmativa abaixo está correto? Emergência, risco de morte. Urgência, o que é urgência? O que não é emergência? Ou todas as alternativas? Essa nem vamos enrolar, porque todo mundo acertou, tá? Outra que também todos vocês acertaram, então de parabéns. Ó, essa manobra é caráter emergencial e é utilizada quando a vítima está em local que ofereça perigo iminente de morte à mesma ou para os socorristas. São aplicadas em situações extremas, tais como incêndio em veículos, situações de instabilidade da vítima de caráter de transporte imediato com um socorrista e sem equipamento, veículos em despenhadeiros, marquises ou outra estrutura que está iminente de atingir vítimas, dentre outras. É uma técnica fácil de ser aplicada e muito rápida. Ela quase não oferece estabilização para a vítima quando comparada às outras estabilizações. Ela pode ser realizada por um ou dois socorristas. A descrição acima refere a qual manobra? Helmlicht, manobra de valsa, uso do CAD ou manobra de Haltech. Todos acertaram, tá? Chave de Haltech. Alguém chegou a ver os vídeos que eu tinha postado ali das manobras? Eu vi. Legal. São rápidos, né, e bem objetivos, né? Você vê que o vídeo não passa de 4, 5 minutos e ele é bem didático. Sim. A ideia é esta mesmo, tá? Bom, a cinemática do trauma possibilita a suspeita de algumas lesões e contribui para que evite lesões despercebidas. Sobre este tema, é correto afirmar que... Aqui eu não consigo ver a pergunta. Espera aí. Cinemática, deixa eu ver. Só um minuto, gente, que eu vou abrir aqui. Achei. É para falar da cinemática. Então, da cinemática, ó, vou ler a pergunta de novo. A cinemática do trauma possibilita a suspeita de algumas lesões e contribui para que se evitem lesões despercebidas. É correto afirmar nesse tema o quê? Aí tem as respostas. Uma resposta, eu vou falar resposta por resposta e falar qual que está certa. Através da análise do tipo de impacto, é possível determinar qual era a posição do ocupante no veículo.
A tatuagem traumática é um sinal de que o ocupante do veículo não estava usando o cinto de segurança. O sinal do para-brisa do veículo denominado olho de boi refere-se ao trauma da região frontal da cabeça, na testa, da vítima que estava sem o uso do cinto de segurança e foram lançados para o para-brisa. Na avaliação de vítimas de acidentes automobilísticos, o enfermeiro deve considerar 2 aspectos importantes: velocidade aproximada no momento do acidente e do tipo do veículo do acidente. A resposta correta, pessoal, é o sinal no para-brisa do veículo, denominado olho de boi, que refere o trauma à região frontal da cabeça e evidencia que a vítima não usava o cinto de segurança. Nessa pergunta, deixa eu ver quantos acertaram. Tem como ver se eu acertei, porque essa eu fiquei na dúvida na prova. Eu não sei se eu acertei. Eu não marquei as que eu coloquei. Não, você errou. Eu sabia. Fiquei na dúvida dela. Então, ó, toda vez que você olhar o para-brisa, ele está rachado, sabe, craquelado, como se fosse uma teia de aranha, mas é denominado olho de boi. Significa que a vítima estava sem o cinto, tá? E bateu a cabeça mesmo. Agora teve outra pergunta aqui, ó. Em uma situação de atendimento de vítima de atropelamento em uma avenida de grande circulação, a primeira preocupação que o indivíduo leigo deve ter ao se aproximar à cena é avaliar a segurança do local, procurar por hemorragia da vítima, iniciar coleta de informações, imobilizar a coluna cervical, essa que todo mundo acertou, que é avaliar a segurança do local. Vamos ver outra aqui, ó. Colares cervicais. Vamos lá. Colares cervicais rígidos são bastante utilizados em vítimas de trauma. A sua finalidade principal é específica, é proteger a coluna cervical de compressão. Todas as afirmativas abaixo fazem parte das diretrizes para a utilização do colar cervical rígido, exceto uma das respostas. Deve ser do tamanho adequado para cada paciente? Correto, cada paciente tem um tamanho. Não deve impedir a abertura da boca do paciente? Correto, o paciente mesmo com colar pode falar. Não deve obstruir ou dificultar a ventilação, quer dizer, o paciente tem que respirar. E exceto esta que eu vou responder agora. Seu uso isoladamente garante a imobilização adequada da coluna cervical do paciente? Negativo. Sem a prancha, não vale nada, porque senão você só conseguiu estabilizar a cervical e não a coluna torácica, a lombar, a sacral. Então, só o colar cervical não garante, tá, em hipótese alguma, a estabilização da vítima, tá bom? E aqui outra que vocês acertaram. Um técnico de enfermagem se depara com um indivíduo caído próximo a uma escada móvel em ambiente extra-hospitalar. O indivíduo apresenta-se consciente, referindo dor na região cervical e formigamento dos membros inferiores e superiores. Na chegada do serviço móvel de urgência, com suspeita de lesão medular, o posicionamento adequado no transporte do indivíduo requer colar cervical. Ó. E essa pergunta, por exemplo, ela responde à pergunta anterior, né? Então, às vezes, vale a pena dar uma... Eu sempre faço isso, gente. Eu leio todas as perguntas para depois responder. Ó, se uso isoladamente garante imunização... Não, essa é outra. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Imobilizar a coluna cervical. Então, não é essa, perdão. Tá aqui, ó. Colocar colar cervical, efetuar imobilização em bloco e manter uma posição dorsal na prancha rígida. Então, o que me garante que não vai ter uma lesão, ó, na chegada do serviço móvel de urgência com suspeita de lesão medular, o posicionamento adequado do transporte e do indivíduo requer colocação do colar cervical,
efetuação da mobilização em bloco e manter posição dorsal na prancha rígida. Na escala de Glasgow, foi publicado oficialmente em 1974 por Graham na Universidade de Glasgow, como uma forma de avaliar a profundidade da duração clínica da inconsciência ou coma. A escala de Glasgow tem por finalidade avaliar o estado neurológico da vítima. Tá? Eu falei bastante sobre a escala de Glasgow, né? Nós tivemos uma aula só a respeito da escala de Glasgow. Deixa eu ver quantos vocês foram aqui. Todos acertaram, né? Dúvidas frente às questões da prova, pessoal? Não. Vocês querem saber individualmente quanto foi cada um tirou? Ou quer que eu coloque lá e manda bala? Ah, eu gostaria. Se não tiver problema para vocês em eu falar próximo ao pessoal aqui, para mim também não tem problema em falar. Então, vou falar só daquele quem quer saber, tá bom? Pode falar. Então, vamos lá. O César tirou 900 pontos. César, valia 1.000, ok? Beleza. Quem que falou pode falar? Professor Camila. A Camila tirou 700, Camila. Beleza. Obrigada. Mais alguém quer saber? Acho que não. Bom, então tudo bem. Em termos de vistas, alguém quer questionar alguma questão? Alguém quer perguntar? Não. Vou entender então que a nossa vista de prova está ok e amanhã eu lanço as notas. Beleza. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos hoje para aplicar frente à urgência e emergência, pronto-socorro. Na nossa disciplina foi falado então hoje sobre emergências clínicas, né? Uma delas é a diabetes, né? Que tem o seu maior risco, olha a pergunta de prova, hein? Maior risco levar o paciente para o coma diabético através da cetoacidose diabética, tá? Então, cetoacidose diabética é um dos maiores riscos que o paciente diabético pode ter, tá bom? Beleza. Então, nós finalizamos então a aula de hoje, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês e desejar aí para vocês uma ótima semana e que semana que vem a gente venha conversar novamente no mesmo horário, tá? Um forte abraço para vocês, uma ótima noite. Obrigada, professor. Você também. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.